Oi, meu nome é Cristina Akemi e esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo, e se você já assistiu algum dos outros vídeos, obrigada por estar aqui sempre comigo. Eu falo com vocês da província de Kanagawa, no Japão, e hoje é dia 16 de abril de 2020, uma quinta-feira. Primeiro eu queria agradecer a Fabi do podcast Meias por ter indicado os meus vídeos no podcast dela. A Fabi é portuguesa e mora em Copenhague, e ela tricota e costura também. E ela cria algumas receitas de tricô. No momento ela tá criando uma blusa, ela chama de camisola, né? Em Portugal eles falam camisola pra blusas, assim, tipo suéteres, enfim. E tá ficando bem legal, eu acho bem interessante ver o processo dela, né, nos vídeos. Ela vai mostrando desde a ideia que ela tinha no início, o desenvolvimento da peça, alguns problemas, né, algumas coisas que acontecem no meio do caminho, e eu tô achando bem interessante acompanhar. Queria também dar um oi pra todo mundo que começou a seguir por causa da indicação da Fabi. Eu vi que tem algumas pessoas portuguesas que estão me acompanhando no Instagram e também por aqui, e eu fiquei muito feliz com isso. A Fabi comentou que ela não acha assim estranho ver vídeos em português brasileiro, mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em acompanhar o português de Portugal. Eu tenho que prestar bastante atenção nos vídeos dela pra entender o que ela tá falando, e mesmo os nomes dos pontos, né, as técnicas mesmo de costura também são um pouco diferentes, a nomenclatura, então eu tenho que ficar, assim, tentando decifrar às vezes o que uma coisa quer dizer, né? Mas é bem legal também, tô aprendendo bastante com isso. Agora passando pros meus projetos, não sei se vocês viram no Instagram, mas eu tô fazendo umas máscaras de tecido, né, costuradas. E eu fiz um modelo pro Eike, que é o da Patrícia Cardoso, eu vou mostrar daqui a pouco, e eu fiz esse aqui também, que é um modelo com pregas, assim, mais tradicional. E a diferença dos outros modelos que eu vi por aí é que ele tem tipo um envelope, assim, por dentro pra colocar aquele filtro. Eu vi umas máscaras também que tem abertura por trás, mas esse aqui acaba tendo uma camada tripla de tecido, porque tem essa aba que a gente dobra pra dentro, né? Eu fiquei sabendo desse tipo de modelo porque a Lívia, que é uma menina que eu conheci em São Paulo, ela tava procurando alguém que vendesse esse tipo de máscara com uma camada tripla de tecido, né? E porque a maioria das pessoas tá fazendo máscara com camada dupla, acho que é o mais usual. E ela queria com a camada tripla porque é o que o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina tava indicando como o ideal para proteger, assim, dentro das possibilidades, né, que uma máscara de tecido consegue oferecer. A camada tripla seria a melhor opção. E daí dentro eu ainda colocaria o filtro, né, tipo aquele paninho Perfex, não é bem o Perfex, é um da Scotch-Brite, que ele é tecido com meio plastificado, não sei, uma coisa que é lavável. Eu esqueci o nome dele agora. E aí a ideia seria colocar esse paninho dentro aqui, fechar a aba do envelope e você vestir a máscara. Aí dá pra colocar assim. Pra mim ficou um pouco grande essa máscara, eu teria que diminuir um pouco o elástico, mas eu não tô usando máscara de tecido porque eu ainda tenho máscaras, como fala, industrializadas, que eu tinha comprado antes de começar a pandemia. Comprei acho que no ano passado, inclusive, porque eu tenho muita alergia ao pólen aqui, e mesmo sem ser na época da primavera, desde que começou o outono eu comecei já a ter alguns sintomas. Eu fico com muita alergia na pele, principalmente, fico espirrando, então eu quase sempre uso máscara pra sair, independente da pandemia ou não. Eu sempre tive máscaras em casa por causa disso, e como eu ainda tenho algumas, então não comecei a usar máscara de tecido ainda. Mas algumas pessoas que trabalham comigo estavam querendo, porque a gente continua indo pro trabalho normalmente. Eu trabalho numa fábrica, então não tem como fazer home office. E
tem gente que pega trem, eu pego o ônibus da própria fábrica, um ônibus fretado, então tenho contato com mais ou menos as mesmas pessoas todo dia, mas pra quem pega trem ou ônibus, ônibus da cidade, como fala, ônibus municipal, sei lá, você tem contato com muita gente, né? E o pessoal tava querendo máscaras. Então eu tava fazendo esse modelo pra testar, só que eu achei meio ruim essa parte do envelope, eu achei que não é prático, porque você tem que ficar enfiando pra dentro, e eu não sei se eu entendi um pouco errado, porque o tutorial que tem no site da Universidade Federal de Santa Catarina é bem, vamos dizer, ele não tem muitos detalhes, ele é bem assim, tipo, por cima, então eu não entendi direito algumas partes, eu fui meio que deduzindo pelas imagens, e talvez eu tenha entendido errado alguma coisa, não sei, ficou um pouco grande essa parte do envelope. Nas fotos parece mesmo que fica um pouquinho maior do que a parte de fora, né, fica essa bordinha aparecendo, mas eu achei que deu muita diferença. Mas o modelo em si eu achei bom, o jeito que ele cobre o rosto, porque o ideal é que não fique aberto aqui do lado, e a maioria das máscaras de tecidos que eu vi fica um pouco aberto aqui, e essa daqui fica bem fechadinho, esse tipo de... Não sei se é o tamanho em si, ou se é o fato também, né, de ter a camada tripla, deixa um pouco mais grosso, então ela não fica mais acentuada, não sei bem o que é, mas deixou bem certinho no rosto. Então eu vou tentar fazer de novo, só que sem ter essa aba por cima, eu acho que se fizer uma camada tripla, mas costurar ela direto, tipo essa camada inteira presa aqui, não tem problema, né? Tipo, não vai fazer tanta diferença ter uma aba por cima ou não. Porque a máscara vai ficar fechada no rosto de qualquer maneira quando você veste. Mesmo se não tiver essa dobra assim, o filtro que tiver dentro vai ficar protegido. Bom, eu ainda preciso testar mais pra ver como vai ficar. Eu gosto bastante desse tecido que eu usei, é de libélulas, eu comprei aqui no Japão. Libélula é um um inseto bem tradicional aqui na cultura japonesa. Em japonês fala-se tombo. E a máscara que eu fiz pro Eiki foi esse modelo aqui da Patrícia Cardoso, que é o modelo bico de pato, eu acho que o pessoal tá chamando, né? Que ele fica assim no rosto. Também é grande pra mim, porque o rosto do Eiki é bem maior do que o meu, né? Então a máscara que serve nele não serve pra mim. Ela ainda falta passar, porque tinha colocado pra lavar, então tá toda amassadinha. Eu fiz nesse azul e nesse cinza, que é uma sarja que eu tinha aqui em casa. Essa daqui é uma sarja bem leve, ou um tricoline grosso, não sei. E essa aqui é uma sarja um pouquinho mais pesada, que eu tinha comprado pra fazer necessaires e bolsas. Então ele falou que essa daqui é um pouquinho difícil até de respirar por ser mais grosso, mas é dos únicos tecidos lisos que eu tinha em casa, e ele não quis nenhuma das estampas que eu tinha, então eu falei, então vai isso mesmo. Mas dá pra usar assim, como a gente não tá saindo muito de casa, obviamente, só pra ir trabalhar e ir no mercado praticamente, então ele acaba não vestindo muito tempo as máscaras, né, e nem tem que andar grandes distâncias assim, a gente só pega uma subida bem grande, bem inclinada na volta pra casa, e daí esse momento ele falou que é um pouco difícil de respirar com as máscaras, mas fora isso tá conseguindo se virar bem. Eu vi naquele site da Universidade Federal de Santa Catarina, né, que ensina a fazer aquele outro modelo de máscara, a maneira de higienizar as máscaras usando água sanitária, né, cândida. Na verdade a gente não tá fazendo isso, eu só tô botando na máquina e lavando e depois passo com ferro. Uma pra tentar matar as coisas, né, as bactérias, os vírus, e também porque fica mais bonitinha, né, senão fica toda amassada. Mas não sei, se vocês quiserem ver como que é a maneira que a universidade indica, eu vou deixar o link aqui embaixo, e também tem o tutorial da máscara, se vocês fizerem e der certo, depois me fala como vocês fizeram, porque a minha ficou um pouco esquisitinha. Passando agora pro tricô, vou mostrar minha meia, minha segunda meia, tá bem no comecinho. Eu fiz a cuff, como fala, a parte da barra, e comecei a fazer
a parte do cano da meia. Tá bem no começo mesmo. Mas eu já notei uma diferença nos pontos do cuff pra primeira meia que eu fiz. Eu acho que ficou bem mais bonita. A segunda, né? Dá pra ver que a primeira os pontos estão maiores, assim, um pouco menos uniformes. Porque eu montei direto nessa agulha de 9 inches, né? De 9 polegadas. 23 centímetros. E como essa daqui foi a primeira meia que eu tricotei na vida e usando essas agulhas, foi um pouco difícil de fazer a montagem e fazer a barra, porque como a agulha é muito pequenininha, né, o diâmetro dela é muito pequeno, eu não estava acostumada a usar e tive um pouco de dificuldade de tricotar com ela, porque eu costumo tricotar continental, né, segurando o fio com a mão esquerda e assim, e pego o fio com a mão direita, né. Então, no começo foi bem difícil de tricotar, porque eu tava tricotando continental aqui a barra e os pontos ficaram um pouco largos, um pouco irregulares, né, a tensão. E aí, depois de uma parte da meia, eu percebi que eu não tava conseguindo tricotar a continental direito e tava forçando muito o meu ombro, meu cotovelo tava doendo. E eu mudei pra tricotar estilo inglês, né, quando você faz com a mão direita. Vai fazer o ponto e passa o fio com a mão direita. Você sempre segura o fio com a mão direita. E aí ficou bem melhor a tensão, né? Tipo, dá pra ver... Quer dizer, não sei se no vídeo dá pra perceber, mas vendo ao vivo dá pra ver o pedaço que eu fiz continental ficou um pouco mais irregular e depois os pontos ficaram bem mais regulares, né? A tensão ficou bem melhor. Então essa daqui eu já comecei montando... os pontos, né, fazendo a barra direto com a maneira inglesa de tricotar e eu acho que ficou bem melhor, ficou bem mais regular. Na verdade, depois que eu vi essa barra pronta, eu fiquei com vontade de desmanchar a meia inteira pra fazer esse daqui de novo, mas como é a primeira meia, eu vou deixar assim mesmo pra eu ter como modelo, né, um exemplo do que fazer e o que não fazer. E eu acho que tá ficando bem parecido as cores também. Mesmo se não ficar exatamente igual, por mim não tem problema, né? Eu comprei esse novelo pra ser bem um teste mesmo, porque como é a primeira vez que eu tô tricotando meia, eu não tinha muita ideia do que ia acontecer. Eu só tô seguindo as dicas da Melody Hoffman, conforme eu falei no outro vídeo, usando algumas receitas escritas também pra me basear nelas. O fio que eu tô usando é o Novita Venla. É um fio pra meias mesmo, ele tem em 100 gramas 420 metros e ele é 75% lã e 25% nylon. Ele é um fio finlandês, né? Essa marca Novita é da Finlândia. E ele já vem todo coloridinho assim, então a meia fica assim com essas estampinhas por causa do próprio fio, né? Eu não preciso ficar trocando de fio pra ter esse efeito, achei bem legal. Passando pro segundo projeto, esse é o Celeste Pullover, que eu já mostrei várias vezes aqui, mas que eu nunca consigo terminar. Que eu sempre tava me perdendo no gráfico dessa parte da renda. É um suéter tricotado top-down, então começa da gola e vai pro corpo, né? E a gola, ela é pra ser dobrada, assim, ao meio. Por isso ela é bem comprida, parece uma gola roulé bem larga, mas é porque vai dobrar aqui. E depois da gola vem essa parte da renda e a renda vem até aqui, mais ou menos, eu acho, né? Toda a parte da yoke, da pala do suéter, ele é em renda. E aí eu tava me perdendo nessa parte da renda, sempre errava algum ponto e fica muito feio, né? Quando você erra na renda, aparece muito, porque um erro acaba mudando toda a sequência dos pontos, né, pra baixo. E algumas pessoas deram a dica de colocar os marcadores entre as repetições da renda. E eu tinha pensado nisso a início, só que
essa receita ela tem uma peculiaridade que o marcador de início de carreira, no meu caso é esse rosinha aqui, de coração, ele muda a cada carreira ímpar, ele pula um ponto pra frente, porque normalmente o marcador de início de carreira ele fica sempre no mesmo lugar, né, pra marcar qual é o começo da carreira. Só que nessa receita, acho que por causa da receita da renda em si, ele muda. Então, sempre que eu tô fazendo uma receita, uma carreira ímpar, eu tenho que tricotar um ponto depois, né? Tipo, o marcador tá aqui, então eu teria que tricotar até esse ponto aqui e pôr o marcador aqui. E aí, com isso, toda vez que eu tô tricotando uma receita ímpar, eu tenho que mudar todos os marcadores. Então, todos os marcadores vão um ponto pra frente. Aí eu não sei se os marcadores vão me deixar mais confusa ou vão me ajudar. Mas eu vou tentar, porque muita gente comentou isso e eu acho que, dada o meu histórico de ter desmanchado umas 4 vezes essa parte da renda, eu acho que não tem muito o que fazer, assim, uma outra coisa que poderia melhorar além dos marcadores. Então, eu tricotei 2 carreiras só com os marcadores, eu acho que até agora ajudou, porque por mais que eu tenha que mudar eles de lugar, dá pra ver certinho qual é a repetição e quantos pontos tem aqui, né? Tipo, esticar esse pedacinho pra ir contando pra ver se tá certinho. E vamos ver, acho que vai dar certo, tenho fé. E obrigada pra todo mundo que torceu e comentou pra eu continuar fazendo, porque eu tava bem desanimada, confesso, já tinha desmanchado muitas vezes. E também o fato de não ter conseguido completar porque era um teste NIT, né? Acho que se fosse um projeto assim que não tem um prazo, eu não ia ter ficado tão chateada, mas como era pra eu ter terminado até a publicação da receita, eu achei bem chato não ter conseguido. Bom, eu não consegui completar a blusa a tempo pro teste NIT, mas agora tá tendo um call, um knit along, tricota junto em português, criado pela designer da receita, a Sari Nordlund, no grupo dela do Robert. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E quem quiser tricotar essa blusa vai ser bem legal, eu acho, porque você consegue ir postando, né, no grupo e o pessoal vai respondendo, né, comentando o que estão achando da sua peça. E também, se você tiver alguma dúvida, algum problema, você pode postar lá que sempre tem alguém disposto a ajudar. E vai ter uns prêmios, eu acho que vai ter um prêmio da Mayak, que é a empresa que fez uma parceria com a Sari, né, pra ela lançar esse design. E eles vão dar um novelo de lã pra alguém, eu não sei se um ou mais, enfim, eles vão dar algum prêmio pra alguém que postar esse suéter terminado. Não precisa tricotar com a lã da Mayak, óbvio, você pode usar qualquer outra lã que você tenha, que atinja a gauge, né, a amostra necessária. E eu não sei até quando é o prazo do knit along, aí tem que dar uma olhadinha lá no grupo dela pra ver certinho os detalhes. Mas eu acho que vai ser bem legal e eu vou ir postando lá, pretendo ir postando na thread, como é que fala? No post dela, né, no fórum dela, o progresso da minha blusa também. Pra quem nunca participou de um call, eu acho que é uma boa oportunidade. Se você tiver um fio que dê certo, né, ou tiver como adquirir um, é uma boa oportunidade. Porque a blusa é muito bonita. Se vocês olharem no Instagram, na hashtag, né, /pullover, tem vários modelos do pessoal que já terminou e, tipo, é muito legal, assim, a parte da renda, assim. Eu me apaixonei pelo design e por isso eu quis fazer o teste NIT. Bom, o próximo projeto que eu vou mostrar é esse cardigan mini, um cardigan de bebê. E antes que alguém pergunte, eu não estou grávida, porque toda vez que eu posto alguma coisa de bebê, alguém pergunta se eu tô grávida no Instagram, bom, não sei aqui no YouTube, né, o que as pessoas vão pensar, mas enfim. É um outro tricota junto, né, um call da Vivi Basile, e a Vivi, ela tem uma loja em Brasília, o arroba dela é na casa da Vivi no Instagram, e ela criou esse knit along porque ela teve que fechar a loja, né, com a questão da quarentena,
E é uma maneira também de manter o contato com as pessoas, é muito legal, porque toda semana a gente recebe um pedacinho da receita, então a gente vai fazendo aos poucos, né? Começou com a amostra, aí a gente fez a gola e os aumentos do raglan. Acho que dá pra ver. E agora a gente separou a parte das mangas e o corpo. E vai continuar o corpo até onde quiser, fazer o acabamento da barra e depois vai ter o acabamento das mangas, que eu ainda não sei, que vai ser a próxima parte da receita. Eu escolhi fazer o menor tamanho, que é o recém-nascido, né, RN. O cardigan ainda não tem destinatário certo, eu queria poder mandar pra minha priminha, que nasceu em janeiro e tá no Brasil, só que com a questão da pandemia tem poucos voos saindo do Japão e vindo pro Japão, então o correio japonês ele cancelou as entregas e o recebimento de encomendas de vários países, inclusive o Brasil. Então não tenho como mandar nada pro Brasil via correios, talvez por outras transportadoras, mas eu dei uma olhada e fica muito caro o envio, então meio que vai ter que esperar. E eu acho que até lá ela vai crescer, não vai mais servir, né, esse casaquinho não vai mais servir pra ela. Mas enfim, vai ficar aqui como um projeto que eu consigo me dedicar aqui nesse tempo meio diferente que a gente tá vivendo e que tá sendo bem gostoso. Eu acho muito fofinho tricotar peça de bebê, eu não fiz muitas até agora, mas eu achei bem gostosinho esse daqui, porque ele é bem rápido mesmo. O fio ele é de Kay, eu tô usando o Sydney da Cervinha, e eu não sei o número das cores, eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Mas eu tinha comprado pra fazer um outro casaco de bebê, que é o Baby Surprise Jacket, da Elizabeth Zimmermann, mas o fio não deu, a quantidade que eu tinha não foi suficiente dessa parte rosa, né, que seria a minha cor principal. E então eu tive que desmanchar, aí eu usei o fio azul com outro fio bege, que é o que eu tô usando pra fazer o celeste, que eu tinha em mais quantidade. Então ficou um casaquinho bege e azul. Vou colocar aqui a imagem do casaquinho do Baby Surprise Jacket pra vocês verem como que ficou. Ele ficou muito fofo também, é uma construção totalmente diferente. Eu indico pra quem tem uma criança ou um nenenzinho que quer tricotar alguma coisa, é bem legal. E agora esse da Vivi, ele é uma construção mais tradicional, né, por ser raglan, mas ele é muito gostoso de tricotar, agora que a gente não quer, assim, nada muito complicado, ele é perfeito. E eu tô bem curiosa pra ver como vai ficar no final, né, ainda tem o acabamento dessa parte aqui também, da button bed, como fala, das casas de botão. E da manga, que a gente ainda não sabe como vai ser, porque ela mandou a receita até a parte do corpo. E eu fico ansiosa pra receber os e-mails toda semana, eu acho muito gostoso essa história de, sei lá, você receber como se fosse uma carta, né, que você fica esperando chegar pelo correio, assim, só que é um correio eletrônico. O próximo projeto é o poncho, que eu já mostrei algumas vezes aqui. Opa, caiu um ponto. Eu mostrei já algumas vezes aqui no canal, porque eu mostrei no último podcast e no vídeo de livros de tricô japonês. Ele tá mais ou menos do mesmo tamanho que tava da última vez, porque eu tive que desmanchar de novo. Não que eu tive que, né? Eu quis desmanchar de novo, até aqui a parte em que vira tricô plano. Eu tinha feito o tricô circular até acabar aqui a parte da trança. Depois ele vira tricô plano, separa a frente e as costas. E aí, a primeira vez que eu fiz a parte das costas, eu tricotei inteira. São 40 carreiras aqui. São primeiro essas 30 carreiras da parte que é a manga. E depois que acaba a manga, quando chega aqui, onde tem esse marcador, são mais 40 carreiras mais a barra. E eu tinha feito tudo até chegar na barra, só que eu achei que a tensão ficou muito irregular e depois eu descobri que era porque eu tava fazendo o ponto
tricô, né, o purl, errado. Eu tava pegando a linha, né, o fio de um jeito errado. E daí por isso ficou os pontos que eram do avesso, né, com o ponto tricô, ficavam muito grandes. E aí eu desmanchei tudo, na verdade minha mãe desmanchou pra mim. E daí eu meio que desanimei, deixei o projeto parado um tempão. E aí agora eu comecei a fazer de novo, e eu acho que ficou bem melhor, só que ele tinha ficado ainda umas carreiras um pouco irregulares. Tipo, no meio, quando olhava pelo avesso, dava pra ver que tinha uns pedaços meio que com uns buracos, sabe? Porque a tensão tá muito solta. E aí isso tava me incomodando muito, então eu desmanchei o que eu tinha feito, que eu tinha mostrado no outro episódio. E comecei de novo a fazer aqui, quando acaba a trança, faz aqui a parte da manga, e agora tá fazendo a parte da lateral. E tá ficando bem melhor, eu acho, a tensão. Não tá perfeito, eu tenho uma certa dificuldade de tricotar o ponto tricô. Eu acho bem mais fácil tricotar o ponto meia. Então, quando eu vou na carreira do avesso, eu sofro, mas acho que dá pro gasto, assim. E pelo menos eu consigo viver com isso, não vou ter que desmanchar de novo, espero. Eu tenho visto no Instagram que tem muita gente que não tá conseguindo se concentrar muito esses dias, porque como a gente tá numa situação que é bem diferente, né? Ninguém sabe muito bem o que esperar, né? Como que vai ser o dia seguinte, ou enfim, você não consegue planejar muito. Então acaba preferindo fazer projetos mais simples, como esse aqui, que agora chegou na parte que é só meia e tricô direto, não tem nem essa parte da barrinha aqui na ponta, então realmente não preciso ficar pensando em qual carreira eu tô, se eu tenho que contar X pontos, não tem que fazer nada disso. Então é um projeto bem gostoso pra tricotar enquanto tô assistindo um podcast. E eu acho que muita gente também tem se sentido assim, porque em vez de você ficar assim pensando no que tá acontecendo, você consegue manter suas mãos ocupadas com alguma coisa que também não vai te demandar tanta energia e tanta atenção que você não consegue dispor nesse momento, mas ao mesmo tempo você consegue ter algo em que você consegue se concentrar minimamente pra poder, assim, deixar a sua cabeça um pouco mais tranquila. Então, pra mim, esse tá sendo o meu tricô da quarentena, eu acho, assim, bem representativo desse momento. Eu ainda tenho horas em que consigo me concentrar mais, e daí nessas horas eu faço o Celeste, por exemplo, mas no momento o meu preferido tá sendo esse, só que como o fio é um pouco mais grosso, ele é tipo aran, é o lanceira da Círculo. Às vezes cansa um pouco as mãos, e daí eu tenho a meia também, que agora que já passou a parte do ribbing e tal, também é só o ponto meia direto até chegar na parte do calcanhar. Então eu vou intercalando, né, esses projetos, porque também não cansa tanto as mãos. Bom, se vocês tiverem alguma outra dica de projeto assim tranquilo pra essa quarentena, pode deixar aqui embaixo, ou se vocês quiserem falar o que vocês estão tricotando ou costurando, sei lá, o que vocês estão fazendo por aí, eu vou adorar ouvir. Eu não me sinto tão isolada porque eu continuo indo trabalhar normalmente. A fábrica que eu tô continua funcionando normalmente. Aqui no Japão a gente tá em estado de emergência em algumas províncias. Aqui eu moro tá incluída, né, nesse estado de emergência, mas as lojas não foram obrigadas a fechar, né? O comércio funciona praticamente igual. Muitas lojas reduziram o horário de expediente. Alguns restaurantes, alguns bares, cafés, assim, têm tomado algumas providências, tipo oferecer mais take-out, deixar as mesas mais separadas, mas não tem, assim, uma lei que obrigue a fechar. Então a fábrica que eu trabalho mantém as lojas abertas, que é uma rede de doces, então a gente continua indo normalmente pro trabalho. Eu acho que não tem previsão de parar, a não ser que o governo mande mesmo, mas pelo que a mídia diz, o governo não tem um poder legal de obrigar as lojas a fecharem e nem como manter a população dentro de casa, né? Manter um lockdown
por causa da lei. Então, o máximo que o governo pode fazer é pedir, né, que seria essa situação do estado de emergência, então orientar as pessoas a não saírem de casa, a não ser pro essencial, e alguns comércios mais específicos que realmente eles querem obrigar que fiquem fechados, que são lugares que têm mais contato entre pessoas, então lugares mais de entretenimento, tipo karaokê, game center, que são aqueles lugares que tem, tipo, máquinas de jogos, né, de jogos eletrônicos, ou aqueles negócios de garra que pega os ursinhos, que também são lugares que vão muitas crianças, e lugares que tem muitos eventos com muita gente, tipo, capacidade para abrigar um grande público, enfim, esse tipo de estabelecimento o governo meio que mandou fechar, e os outros tipos ficaram a cargo de cada loja decidir se vai querer fechar ou não. A única rede que eu sei que realmente fechou foi o Starbucks, que eu passo na frente de um todo dia quando tenho que trabalhar e tá fechado. E falaram que nessas regiões que estão com estado de emergência, eles fecharam todas as lojas. Mas outras redes continuam operando, só que com o horário de funcionamento reduzido. Enfim, tudo isso para falar que como a fábrica que eu tô, as redes da loja dela continuam funcionando, acho que eu vou continuar trabalhando normal. Mas mesmo assim, sei lá, a gente fica sempre com esse clima, né? Tipo, apesar de o meu dia a dia não ter mudado tanto assim, as notícias, as conversas, tudo gira em volta da pandemia, então, não sei. Apesar de eu não estar tão desesperada ou tão chateada, enfim, me sentindo tão presa como muita gente, a minha vida é um pouco diferente do que é normalmente, né? Não tem como negar. Então eu acho muito bom que nesse momento eu tenho o tricô, eu tenho a costura, eu tenho essas artes manuais em que eu consigo canalizar um pouco da minha angústia e também receber de volta, né, tipo, essa coisa boa que fazer as coisas com as próprias mãos nos traz. E eu queria saber também de vocês o que vocês estão fazendo nesses momentos, se vocês estão conseguindo fazer alguma coisa ou se estão mais quietinhas, enfim. Eu adoraria ouvir e obrigada por estarem sempre por aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau!